Tudo bem? Como que você está? Espero que esteja tudo bem, em paz, como deve ser. Hoje aqui, em mais uma edição do nosso Café com Jesus. Bola da vez, Êxodo capítulo 30, leitura e reflexão. Bora lá na leitura? Então tá bom, acompanhe comigo aí, por favor. Êxodo 30, o altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta, para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da propiciação. Então disse o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. A bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: esse será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do meu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Lemos aqui Êxodo 30. Agora, Pai, nos dirige nessa reflexão que iremos fazer. Em nome de Jesus, amém. Gente, o capítulo 30 do livro de Êxodo, ele continua aí essa instrução dada a Moisés no Monte Sinai, detalhando então a construção de 2 móveis essenciais aí para o tabernáculo, além de regulamentos
sobre o sacerdócio e sobre a adoração. E aí então a gente faz esse resumo estruturado do capítulo, bem por alto, né, porque nós já lemos aqui, mas de qualquer maneira o bloco 1 vai falar do quê? Do altar do incenso. Então aqui temos as instruções de construção, que se faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso, com as medidas ali especificadas, revestimento dele deve ser de ouro puro, a localização deve ser colocado diante do véu que protege a Arca da Aliança, Arão deve queimar incenso aromático nele todas as manhãs, ao cuidar das lâmpadas e ao anoitecer, como incenso perpétuo perante o Senhor. E aí é proibido oferecer incenso estrangeiro, né? Holocaustos, ofertas ali de cereais ou ofertas de bebidas nele. Então o estrangeiro não pode fazer isso. E uma vez por ano, aí Arão fará propiciação sobre ali os chifres do altar com o sangue do sacrifício pelo pecado. Depois nós temos ali o imposto do censo, né? Que ele menciona ali nos versículos 11 até o 16, que é chamado preço da propiciação, e ali nós vemos a contagem do povo como se fosse um IBGE do Senhor ali, e quando Moisés fizer o recenseamento dos israelitas, cada homem deve pagar então um resgate por sua vida para que nenhuma praga caia sobre eles, e a contribuição é fixada então em meio ciclo, que é segundo o ciclo do santuário, né, que valia ali aquela questão de 12 ciclos. Então, tanto o rico não deve dar mais, nem o pobre dar menos do que meio ciclo. E esse dinheiro, então, da oferta de resgate deve ser entregue para o serviço da tenda do encontro, servindo como ali um memorial pelos israelitas perante o Senhor. Peraí, eu não entendi essa questão, Hernani. Me fala aí mais uma coisa, porque o mais rico não deveria dar mais e o pobre menos? Bem, não é assim como os dízimos, por exemplo, porque todos dão o mesmo valor aqui, né? Esse meio ciclo. Então aí a gente percebe o seguinte, por que tinha que pagar também? Os sacerdotes não recebiam comida e habitação inerentes? Bom, o texto de Êxodo 30, gente, ele mexe aqui com a nossa lógica econômica humana, porque ali onde quem tem mais costuma pagar mais, né? E aí como os impostos ali progressivos, ou a lógica também proporcional do dízimo. Quem recebe mais dá 10%, mas dá um valor maior do que quem recebe menos e dá 10% também, muito embora o mesmo percentual. Então, para esclarecer o porquê então dessa regra e como ela se diferencia do dízimo, a gente precisa separar duas coisas. O imposto de resgate, que era a expiação, e a manutenção prática dos levitas, tá? Então vamos pensar aqui dessa maneira. Veja só, por que o rico não pagava mais e o pobre não pagava menos? A resposta está na finalidade daquele pagamento específico, veja só. O versículo 12 que nós lemos aqui fala do quê? Chama esse valor de resgate pela própria vida. Então, vamos pensar o seguinte, ninguém pode resgatar a si mesmo ou ao outro com dinheiro. Diante da santidade de Deus, a vida de um rei, a vida de um servo, elas têm exatamente o mesmo valor intrínseco. Se o valor fosse proporcional à renda, a gente estaria diante de uma lógica que não é a divina, uma lógica de mercado, onde quem tem mais dinheiro poderia comprar um resgate maior ou ter um valor espiritual aí diante de Deus maior do que os outros. E aí temos o princípio da igualdade radical aqui, que Deus estava ensinando o quê? Visualmente para eles que a salvação, para a salvação e para o perdão, todos os seres humanos são absolutamente iguais. O rico precisava do mesmo resgate que o pobre, porque o dinheiro de ninguém era suficiente para comprar o favor de Deus. Era um imposto, então, simbólico para lembrar que a vida pertence ao Senhor. E quanto ao dízimo, ele não funcionava diferente? Sim, o dízimo funcionava de maneira proporcional. A gente vai ver o seguinte, essa questão do dízimo, né, que significa a 10ª parte, ou seja, 10%, ele era entregue da produção da terra, dos rebanhos, dos rendimentos de cada um, conforme nós vamos ver ainda em Levítico, lá no capítulo 27, e também em Números, lá no capítulo 18. Então, logo, quem produzia muito, colhia e entregava muito. Quem produzia pouco tinha ali a questão de entregar em pouco volume também e sempre proporcional então aos seus ganhos. É isso que é importante a gente saber. E o dízimo, então, ele servia o quê? Para a sustentação diária dos levitas e sacerdotes que não tinham herança ali de terras em Israel, além também de amparar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então, por que meio ciclo era cobrado se os sacerdotes já tinham sustento, né? Uma dúvida que vem para a gente. Bem, o dinheiro arrecadado com esse meio ciclo ali do censo, do recenseamento, não era para pagar os salários dos sacerdotes, mas sim para uma finalidade específica que vem ali descrita no versículo 16, para o serviço da tenda do encontro. Olha lá, reserve-o para
o serviço da tenda do encontro, será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas. Então, nesse sentido, esse fundo, gente, era um orçamento ali central usado para as despesas comunitárias do tabernáculo, como, por exemplo, a compra dos animais ali para os sacrifícios diários, que eram oferecidos em favor do todo o povo de manhã e ao entardecer, a aquisição da farinha também, do azeite para as lâmpadas e dos ingredientes para o incenso sagrado, que mantinham ali o culto funcionando. Em resumo, o dízimo sustentava os obreiros e os necessitados proporcionalmente, mas o meio ciclo, esse do recenseamento, era um tributo da cidadania espiritual, um lembrete anual que todo israelita, rico ou pobre, tinha o mesmo preço de resgate e a mesma responsabilidade de manter a casa de Deus funcionando. Mas para que fazer um censo? Para que fazer um recenseamento? E aí a gente não tem uma ideia, mas é o seguinte, na Bíblia, gente, o recenseamento, né, não era apenas um controle burocrático ou estatístico para cobrar os impostos de renda, por exemplo, como a gente faz hoje. Tinha um peso espiritual e militar muito forte. Primeiro é o seguinte, nós tínhamos ali a questão da organização e da identificação. O povo de Israel tinha recém saído do Egito e era ali uma massa de escravos ali desorganizada, que estava se libertando, estava saindo e se tornando uma nação. Então, contar o povo também aqui, de certa maneira, era estruturar as tribos, definir as lideranças, organizar os exércitos para a marcha e também para a conquista da Terra Prometida, como nós vamos ver acontecer, né, isso no livro de Números. E aí temos a questão do perigo espiritual, porque na mentalidade da época, contar pessoas ou exércitos de forma orgulhosa poderia incutir no próprio povo a autossuficiência, como se o rei ou o povo confiasse então na sua própria força e na quantidade ali do povo. É por isso que Deus atrela o censo ao pagamento do meio ciclo. Era um ato de humildade, como por exemplo assim, olha, nós estamos sendo contados, sim, nós reconhecemos a nossa força militar e social, mas nós declaramos que as nossas vidas pertencem a Deus e dependem do resgate dele. Mas espera aí, os animais comprados para o holocausto, eles eram doados ou eram comprados? Não estou entendendo. Gente, eram as duas coisas, tá? Para você entender, dependendo do tipo de oferta. No caso aqui dos sacrifícios diários comunitários, esses que mantinham o altar funcionando durante todo o ano, de manhã e à tarde, eles eram comprados ali com o dinheiro arrecadado desse meio ciclo. Funciona assim, ó. As ofertas voluntárias individuais. Quando o israelita pecava ou queria agradecer a Deus, ele mesmo levava o seu próprio animal, que podia ser um cordeiro, um bode ou uma ave, uma rolinha, né, até a tenda do encontro. Era uma doação direta do seu rebanho ou comprada por ele ali no momento. E temos os sacrifícios nacionais, que eram contínuos. Esses sacrifícios era que a nação inteira precisava prestar culto a Deus todos os dias, independentemente de quem estivesse ali indo ao santuário naquele dia. Então, como nem todo israelita podia viajar a Jerusalém, o tabernáculo ali todo o santo dia para levar um boi ou um cordeiro, esse fundo comunitário, que era formado justamente pelo meio ciclo de cada israelita, servia exatamente para isso. Então, os sacerdotes usavam esse dinheiro para comprar os animais oficiais dos sacrifícios diários em nome de todo o povo de Israel. Ou seja, o imposto do meio ciclo garantia então que todo israelita, mesmo morando longe, sem poder levar um animal pessoalmente naquele dia, estivesse participando financeiramente, de certa maneira, dos sacrifícios ali que cobriam os pecados e que mantinham ali a comunhão da nação inteira com Deus. Seguindo então para o nosso bloco número 3, nós temos versículos 17 a 21 que diz respeito à bacia de bronze, né? Então se ordena ali a fabricação de uma bacia de bronze, sua base também de bronze, destinadas à purificação e às lavagens. Devia ser colocada entre a tenda do encontro e o altar com água dentro dela. E a finalidade é que Arão e seus filhos então devem lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar, para ministrar essas ofertas queimadas ao Senhor, e é um estatuto perpétuo, como Deus fala, sob pena de morte. Então, o altar do holocausto, gente, onde havia esse sacrifício, derramamento de sangue para o perdão dos pecados, ficava no pátio externo. A bacia de bronze ficava no caminho, representando ali a santificação diária e a purificação dessas impurezas que eram acumuladas ali no caminhar cotidiano. O sangue justifica, mas a água da palavra, a água do arrependimento, purifica o servo para o serviço diário dele. E negligenciar essa lavagem resulta então numa morte, que no caso até podemos dizer que é uma morte espiritual, indicando que a prática ministerial exige sim integridade e também pureza moral.
Temos aí o bloco 4, continuando dos versículos 22 a 23, que diz respeito ao óleo da unção sagrada. E aí Deus prescreve uma receita exata de especiarias finas misturadas com o azeite da oliveira, como a cássia, como a mirra líquida, a canela aromática e a cana aromática também. Então, esse azeite sagrado, ele deve ser usado para quê? Para ungir, tá? Ungir a tenda do encontro, e nesse sentido a arca da aliança também, a mesa, o candelabro, o altar do incenso e todos os demais utensílios e os próprios sacerdotes para serem consagrados, né? Proibições severas: esse óleo não pode ser derramado sobre o corpo de qualquer pessoa comum, nem pode ser reproduzida a fórmula idêntica para um uso humano ou profano, vamos dizer assim. Quem o fizer será eliminado do seu povo. Temos aí agora no último bloco o incenso sagrado, dos versículos 34 até o 38, e aí então o Senhor ordena a coleta de aromas puros em proporções iguais, estoraque, ônica, galba no incenso puro, temperados com sal, puros e sagrados. E preparo, ela deve ser moída e colocado diante da arca ali na tenda do encontro, e a restrição é que, assim como o óleo, a fragrância desse incenso, né, ela é consagrada exclusivamente ao Senhor, e quem fizer mistura semelhante aí para uso próprio, ou para sentir o aroma, será eliminado do seu povo, porque essa era uma exclusividade. E aí tinha o perigo também da profanação. Por quê? Porque eles eram inimitáveis e sagrados. Tanto o óleo da unção quanto a receita do incenso tinham fórmulas que eram restritas. Deus proibiu severamente que eles fossem copiados para uso comum ou para uso profano. E aí, nós temos uma aplicação devocional para nós hoje, de que o azeite é frequentemente associado à pessoa e à atuação do Espírito Santo. O texto aqui vai nos lembrar, então, que essas realidades espirituais, aqui a unção de Deus e a adoração verdadeira, não podem ser banalizadas ou mercantilizadas, como muitas vezes nós vemos na atualidade, ou então reduzidas a técnicas humanas comuns. O que é sagrado pertence exclusivamente à esfera divina, à esfera do Senhor Deus. E qual que é o desafio pessoal para nós hoje, finalizando aqui? É que Deus nos conceda a graça de manter o fogo da oração fervoroso, constante, purificando então diariamente as nossas mãos e os nossos motivos diante da sua presença santa, que a gente possa viver essa entrega com a consciência de que a nossa comunhão com Ele não comporta atalhos, não, ou até mesmo fórmulas, né, que a gente imagina profanas, tornando então a nossa jornada diária um verdadeiro e suave aroma de adoração ao Senhor. Espero que você tenha gostado do nosso Café com Jesus de hoje. Um grande abraço e tudo de bom. Fica na paz. Valeu!